O sol mal havia nascido quando um homem simples decidiu sair de casa com o coração inquieto. Quero ser tratado como qualquer um, murmurou antes de entrar no banco que ele mesmo fundou. Ali, vestido como sempre esteve, foi recebido com desdém por aqueles que esqueceram o propósito da instituição. Mas o que aconteceu, quando revelaram quem ele realmente era, mudaria para sempre o destino daquele lugar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O sol ainda mal tinha nascido quando Joaquim da Silva acordou naquela manhã de quinta-feira. Seus olhos cansados se abriram devagar, acostumados com o clarão que começava a invadir o quarto simples através da janela de madeira. Aos 63 anos, aquele homem carregava no rosto as marcas de uma vida inteira dedicada ao trabalho duro. Rugas profundas ao redor dos olhos contavam histórias de dias sob o sol escaldante do interior de Minas Gerais, na pequena Patos de Minas, onde nascera e crescera entre o chão de terra batida e a esperança de dias melhores. Levantou-se devagar, sentindo o peso dos anos nas articulações, mas com a mesma disposição de sempre. Calçou as botas gastas que ficavam ao lado da cama e caminhou até a cozinha da fazenda. A casa, mesmo sendo confortável agora, mantinha a simplicidade que sempre fez parte da sua essência. Nada de luxos desnecessários, nada de ostentação. Apenas o essencial organizado e limpo, do jeito que sua falecida esposa, Dona Conceição, sempre gostara de manter. Fazia 5 anos que ela se fora, levando consigo a alegria que iluminava aqueles cômodos. Desde então, Joaquim vivia apenas para o trabalho e para o propósito que construíra ao longo de décadas, ajudar quem precisava. Era assim que honrava a memória dela, fazendo o bem que juntos sempre sonharam fazer. Preparou o café preto forte do jeito que aprendera ainda menino, quando nem tinha certeza se teria o que comer no dia seguinte. Sentou-se à mesa de madeira rústica e deixou os pensamentos vagarem pelo passado. Lembrou-se de quando tinha apenas 7 anos e já acordava antes do sol para ajudar o velho Sebastião na fazenda vizinha. Naquela época não existia infância. Existia sobrevivência. Seu pai partira cedo, deixando ele e a mãe à própria sorte, e ela fizera o que pôde até que as forças lhe faltaram. Depois foi só ele, a vontade de viver e a certeza de que desistir não era opção. Tomou o último gole de café e levantou-se. Precisava fazer a ronda matinal pela fazenda antes de seguir para a cidade. Nos últimos dias, algo vinha incomodando seu coração. Comentários soltos, olhares desconfortáveis, palavras que chegavam aos seus ouvidos como sussurros inquietantes. As pessoas falavam sobre o Banco Esperança, a instituição financeira que ele criara há 15 anos com o propósito de transformar vidas como a dele um dia fora transformada. A ideia do banco nascera de uma dor antiga. Joaquim nunca esquecera. O dia em que, já adulto, depois de juntar economias durante anos trabalhando em fazendas alheias, tentara um empréstimo para comprar seu primeiro pedaço de terra. Vestido com suas roupas simples, chapéu de palha na cabeça, foi até um banco na cidade. A humilhação que sofreu naquele dia marcou sua alma para sempre. Olhares de desprezo, risadas contidas, perguntas feitas com desdém. Trataram-no como se fosse menos que nada, como se um homem do campo não tivesse direito a sonhar. Saiu de lá com as mãos vazias e o coração partido, mas com uma promessa silenciosa. Se um dia tivesse condições, criaria algo diferente. E criou. Depois de anos de trabalho árduo, conseguiu comprar aquele pedaço de terra que muitos achavam improdutivo. Com dedicação, paciência e conhecimento que acumulara observando os mais experientes, transformou aquele solo em uma das propriedades rurais mais prósperas da região. O gado se multiplicou, as plantações floresceram, os negócios cresceram. A cada novo sucesso, Joaquim continuava o mesmo, humilde, trabalhador, simples. A fortuna que construiu não mudou quem ele era por dentro. Quando finalmente decidiu abrir o Banco Esperança, fez questão de que fosse diferente. Um lugar onde pessoas como ele, vindas de origens humildes, pudessem encontrar oportunidades reais. Crédito justo, orientação verdadeira,
respeito acima de tudo. Contratou pessoas que compartilhavam dessa visão, formou uma equipe comprometida com a missão de servir, não de julgar. E por anos, funcionou exatamente como sonhara. Mas nos últimos meses algo mudara. As conversas que chegavam aos seus ouvidos eram perturbadoras. Dona Marlene, uma agricultora que conhecia desde criança, comentara na feira que fora mal atendida no banco. Seu José, dono de um pequeno armazém, dissera que sentia vergonha de entrar na agência, pois os funcionários o tratavam com frieza. Jovens empreendedores que buscavam apoio para começar negócios relatavam barreiras absurdas, exigências que não faziam sentido, humilhações veladas. Joaquim queria acreditar que eram mal entendidos. Afinal, confiava em Dirceu Almeida, o diretor-geral que contratara há 8 anos. Dirceu viera com excelentes recomendações, currículo impecável, experiência em grandes instituições financeiras. Fora ele quem trouxera modernidade ao banco, quem implementara sistemas eficientes, quem expandira as operações. Os relatórios que apresentava eram sempre positivos. Lucros crescentes, carteira de clientes ampliada, operações bem-sucedidas. Joaquim, ocupado com a fazenda e confiando nos números, nunca questionara os métodos. Mas agora, os sussurros se tornavam gritos em sua consciência. Precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Não como o dono, não com anúncio prévio, não com tapete vermelho e discursos ensaiados. Queria ser tratado como qualquer pessoa comum. Queria sentir na pele o que seus clientes estavam sentindo. Caminhou pelos pastos da fazenda, observando o gado que pastava tranquilamente. Aqueles animais representavam cada gota de suor que derramara ao longo da vida. Parou diante de uma cerca recém-construída e apoiou as mãos na madeira áspera. O vento da manhã trazia o cheiro da terra molhada, e por um instante deixou-se levar pelas memórias. Lembrou-se de Conceição, sua esposa amada, e de como ela sempre fora sua fortaleza. Conhecera-a quando ainda era um rapaz sem nada além de sonhos. Ela era filha de um pequeno comerciante da cidade e poderia ter escolhido alguém com mais posses, mas viu nele algo que poucos enxergavam, um coração determinado e honesto. Casaram-se numa cerimônia simples, e ela o acompanhou em cada passo da jornada. Trabalhou ao seu lado, acreditou quando ninguém mais acreditava, secou suas lágrimas nas noites difíceis e comemorou cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Quando finalmente prosperaram, Conceição nunca perdeu a humildade. Continuou frequentando as mesmas feiras, conversando com as mesmas pessoas, ajudando quem precisava. Foi ela quem o incentivou a criar o banco. Foi ela quem disse que a riqueza deles só fazia sentido se pudesse iluminar o caminho de outras pessoas. E quando ela partiu, deixando um vazio que nada preencheria, Joaquim prometeu que honraria esse legado. Mas será que estava mesmo honrando? A preocupação crescia dentro dele como uma sombra que se estendia. Voltou para dentro de casa, trocou de roupa e vestiu suas roupas de trabalho mais simples. Calça jeans desbotada, camisa xadrez de manga comprida, botas gastas e o chapéu de palha que usava desde sempre. Olhou-se no espelho e viu exatamente o que era. Um homem do campo marcado pelo tempo e pelo trabalho. Nenhum sinal de riqueza, nenhum indício de poder. Apenas Joaquim, o fazendeiro. Decidiu que naquele dia visitaria a agência principal do Banco Esperança em Uberlândia, a cidade grande mais próxima onde ficava a sede. Entraria como cliente comum, solicitaria um serviço simples e observaria como seria tratado. A verdade, ele sabia, sempre aparecia quando as máscaras caíam. Subiu em sua caminhonete velha, a mesma que usava para ir à cidade fazer compras, e seguiu pela estrada de terra que levava à rodovia. A paisagem ao redor era familiar. Campos verdes, árvores esparsas, o céu azul infinito. Enquanto dirigia, sua mente não parava de trabalhar. E se os comentários fossem verdadeiros? E se o banco que criara para acolher estivesse rejeitando? E se tudo pelo qual lutara tivesse sido distorcido? A viagem levou pouco mais de 1 hora.
Ao chegar em Uberlândia, sentiu o contraste entre o ritmo acelerado da cidade e a tranquilidade do campo. Estacionou a caminhonete numa rua lateral e caminhou até a agência principal do Banco Esperança. O prédio era moderno, com vidros espelhados e uma fachada imponente. Ao se aproximar, notou os cartazes na entrada. Clube Premium, atendimento VIP, exclusividade para clientes Select. Aquilo não existia quando o banco fora inaugurado. Respirou fundo e entrou. O ambiente interno era amplo, climatizado, com decoração sofisticada. De um lado havia uma área separada por divisórias de vidro, onde clientes bem vestidos eram atendidos em poltronas confortáveis, com café sendo servido e sorrisos cordiais por todos os lados. Do outro lado, uma fila comum, onde pessoas de aparência mais simples aguardavam em pé, sem nenhum conforto adicional, sob olhares apressados dos atendentes. Joaquim sentiu o estômago apertar. Direcionou-se à fila comum e ficou ali esperando sua vez. Observou tudo ao redor. Os funcionários que circulavam pela área VIP eram atenciosos, pacientes, solícitos. Já os que atendiam na área comum pareciam apressados, indiferentes, quase irritados com a presença dos clientes. Uma senhora de idade, provavelmente uma agricultora como tantas que ele conhecia, tentava explicar algo para uma atendente jovem que a interrompia com impaciência, falando em termos técnicos que a confundiam ainda mais. Quando finalmente chegou sua vez, foi chamado por um rapaz de não mais que 25 anos, com gel no cabelo e uma expressão de tédio no rosto. Joaquim aproximou-se do guichê e, com a voz calma que sempre usara, disse que gostaria de verificar o saldo da sua conta e talvez fazer uma movimentação simples. O atendente olhou para ele de cima a baixo, um olhar que Joaquim conhecia bem. Era o olhar que dizia: "Você não deveria estar aqui." O rapaz suspirou e pediu seus documentos de forma mecânica. Joaquim entregou o RG e o CPF. O atendente digitou os dados no computador, mas logo franziu a testa. "Precisamos de mais informações", disse ele sem sequer olhar para Joaquim. "O senhor tem comprovante de endereço recente? E comprovante de renda? Talvez seja melhor o senhor voltar outro dia com toda a documentação, porque sem isso não podemos prosseguir." Joaquim explicou que morava na fazenda há décadas e que o endereço estava cadastrado no sistema. O atendente revirou os olhos de forma quase imperceptível, mas Joaquim percebeu. O rapaz fez mais algumas perguntas, todas com um tom que misturava impaciência e desprezo. Sugeriu que talvez a conta nem existisse, que talvez houvesse algum erro no cadastro, que talvez fosse melhor Joaquim procurar uma agência menor, mais adequada ao seu perfil. Enquanto isso acontecia, Joaquim notou que na área VIP um homem de terno entrava e era recebido como se fosse uma celebridade. Café, aperto de mãos, sorrisos largos. O contraste era gritante e doloroso. Foi quando uma funcionária mais velha, que observava a cena de longe, aproximou-se. Seu nome era Eulália, e ela trabalhava no banco desde o início. Conhecia a história de Joaquim, sabia do propósito original da instituição e nos últimos meses vinha sentindo uma angústia crescente ao ver tudo se transformar em algo que não reconhecia mais. "Com licença", disse ela educadamente ao colega. "Posso ajudar?" O rapaz deu de ombros e afastou-se, claramente aliviado por se livrar daquela situação. Eulália sentou-se diante de Joaquim e, com um sorriso genuíno, perguntou como poderia ajudá-lo. Havia algo em seus olhos que transmitia bondade verdadeira, e Joaquim sentiu um alívio momentâneo. Ela pegou os documentos e começou a digitar no sistema. De repente, sua expressão mudou. Os olhos se arregalaram, as mãos pararam sobre o teclado, e ela olhou para Joaquim com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Verificou novamente como se não acreditasse no que via. Então, discretamente, chamou outra colega, Rita, que também estava na instituição desde os primeiros anos. Rita aproximou-se, olhou para a tela do computador e ficou pálida. Ambas entreolharam-se, tentando manter a compostura. Aquele homem simples, vestido com roupas de trabalho, tratado com desdém por colegas arrogantes, era Joaquim da Silva, o fundador, o dono,
O homem que criara tudo aquilo com o coração puro e a intenção de ajudar. Senhor Joaquim, sussurrou Eulália, tremendo ligeiramente, o senhor está aqui para... Apenas queria ser atendido como qualquer pessoa, interrompeu ele, com a voz serena mas carregada de significado. Queria sentir o que vocês fazem os outros sentirem. Naquele momento, o silêncio que se instalou entre eles era mais eloquente que qualquer palavra. Eulália e Rita sabiam exatamente o que aquilo significava. Sabiam que algo estava prestes a mudar, que a verdade estava sendo revelada e que o banco nunca mais seria o mesmo. Joaquim pediu então que chamassem o diretor-geral. Disse que queria conversar com todos os funcionários da agência. Não era um pedido, era uma convocação. E no olhar daquele homem simples, marcado pelo tempo e pelo trabalho, havia uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Eulália levantou-se com as pernas tremendo e foi até a sala do diretor. Bateu na porta e entrou. Dirceu Almeida estava sentado em sua poltrona de couro, revisando relatórios. Era um homem de meia idade, sempre impecavelmente vestido, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ar de superioridade que usava como armadura. Senhor Dirceu, disse Eulália com a voz embargada, o senhor Joaquim da Silva está aqui. Ele quer falar com todos os funcionários agora. Dirceu levantou os olhos dos papéis, irritado pela interrupção. Joaquim? Por que ninguém me avisou que ele viria? Preparou café? Arrumou a sala de reuniões? Não, senhor. Ele chegou como cliente comum. Foi atendido na fila e não foi bem tratado. A cor sumiu do rosto de Dirceu. Ele se levantou de um pulo, ajeitou o terno e praticamente correu para o salão principal. Quando viu Joaquim ali, com suas roupas simples, sentado na cadeira de espera como qualquer cliente, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tentou disfarçar, forçou um sorriso largo e caminhou em sua direção com os braços abertos. Senhor Joaquim, que surpresa maravilhosa! Por que não me avisou que viria? Teríamos preparado tudo, receberíamos o senhor como merece. Joaquim levantou-se devagar, olhou nos olhos de Dirceu e disse com a voz firme, fui recebido exatamente como merecia, como qualquer pessoa que entra aqui merece ser recebida. E agora quero falar com todos. Reúna todos os funcionários desta agência. Agora. O tom não deixava margem para questionamentos. Dirceu, tentando esconder o nervosismo, deu ordens para que todos se reunissem no salão. Gerentes, atendentes, assistentes, seguranças, pessoal da limpeza. Todos. Em poucos minutos, dezenas de pessoas estavam ali, muitas curiosas, outras apreensivas, algumas já com a consciência pesada. Joaquim posicionou-se no centro do salão, tirou o chapéu e segurou-o com as duas mãos. O silêncio era absoluto. Até os clientes que estavam na agência pararam para observar. E então, com a voz pausada e carregada de emoção, ele começou a falar. Começou a contar sua história, a compartilhar sua dor, a revelar seu propósito. E cada palavra que saía de sua boca era uma semente de transformação plantada naquele lugar que um dia fora seu sonho e agora precisava renascer. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas aquela agência, mas a vida de cada pessoa ali presente, porque Joaquim da Silva não era apenas o dono de um banco, era um homem que entendia de dignidade, de respeito, de oportunidades. E estava prestes a mostrar que valores não se negociam, não se vendem, não se abandonam. Nem por todo o dinheiro do mundo. O silêncio que tomou conta da agência do Banco Esperança era denso, quase palpável. Dezenas de olhos fixos em Joaquim da Silva, alguns curiosos, outros apreensivos, muitos já carregados de culpa. Ele permaneceu ali no centro do salão, segurando o chapéu de palha com as duas mãos calejadas, como se aquele objeto simples fosse sua única âncora naquele momento de verdade que estava prestes a se desdobrar. Respirou fundo, sentindo o peso dos anos e das memórias pressionando seu peito. Olhou ao redor, observando cada rosto, cada expressão. Havia os que o conheciam de fotos institucionais, os que nunca o tinham visto pessoalmente, e aqueles poucos que estavam ali desde o início, como Eulália e Rita,
que agora tinham lágrimas nos olhos, sabendo o que estava por vir. Dirceu Almeida tentava manter a compostura, mas o suor que começava a formar em sua testa o traía. Ao seu lado, outros gerentes trocavam olhares nervosos, ajeitavam gravatas, cruzavam os braços em postura defensiva. Sabiam que algo estava errado, mas ainda não compreendiam a dimensão do que estava acontecendo. Meu nome é Joaquim da Silva, começou ele com a voz pausada, mas firme. Muitos de vocês talvez não me conheçam pessoalmente. Alguns sabem quem eu sou apenas pelos relatórios, pelas reuniões formais, pelos números que chegam até mim. Mas hoje estou aqui como vim ao mundo. Simples, sem disfarces, sem títulos que me protejam. Estou aqui como um homem que um dia foi criança e não teve nada além da vontade de sobreviver. Fez uma pausa, deixando que as palavras ecoassem pelo ambiente. Um cliente que ainda estava na agência, uma senhora de idade, aproximou-se silenciosamente para ouvir melhor, tocada pela sinceridade que emanava daquele homem. Nasci em Patos de Minas, numa casa tão pequena que mal cabia à família. Meu pai partiu cedo, e minha mãe fez o que pôde até que as forças lhe faltaram. Com 7 anos, eu já trabalhava. Acordava antes do sol nascer e ia ajudar na fazenda do velho Sebastião, que me pagava com comida e, às vezes, com algumas moedas. Não havia tempo para brincar. Não havia tempo para ser criança. Havia apenas o trabalho e a fome que doía na barriga quando o trabalho faltava. Algumas funcionárias mais jovens, que nunca tinham parado para pensar na origem daquele banco, começaram a sentir um aperto no coração. A história que ouviam não era apenas sobre um homem. Era sobre milhões de brasileiros que nasciam sem escolhas e precisavam lutar por cada migalha de oportunidade. Cresci vendo gente humilde sendo tratada como se fosse menos que nada, continuou Joaquim com a voz agora levemente embargada. Via fazendeiros ricos tratando trabalhadores como animais. Via comerciantes da cidade olhando com desprezo para quem vinha do campo. Via portas se fechando para quem não tinha sobrenome importante, roupas bonitas, jeito refinado de falar. E cada vez que via isso, algo dentro de mim se revoltava, porque eu sabia que por trás daquela roupa simples, daquele jeito rústico, daquele sotaque carregado, havia gente de valor, gente honesta, gente trabalhadora, gente que merecia respeito. Dirceu mexia-se desconfortavelmente, percebendo para onde aquele discurso estava caminhando. Tentou interromper com educação forçada. Senhor Joaquim, o senhor não precisa... Preciso sim, cortou Joaquim, olhando diretamente para ele. Preciso que todos aqui entendam por que este banco existe. Preciso que compreendam o que eu senti quando, há muitos anos, depois de juntar cada centavo que conseguia, fui até um banco na cidade grande tentar um empréstimo para comprar meu primeiro pedaço de terra. A emoção tomou conta de sua voz, e ele precisou pausar por um momento, engolindo em seco. Ninguém ousou interromper. O ar estava carregado de expectativa, de verdade nua e crua sendo exposta. Entrei naquele banco cheio de esperança, com meus documentos na mão e meu sonho no coração. Estava vestido assim, mais ou menos como estou agora. Roupa de trabalho, chapéu surrado, botas com terra. E sabe o que recebi? Risos. Olhares de desprezo. Perguntas humilhantes. Trataram-me como se eu fosse um pedinte, como se não tivesse direito de estar ali. Disseram que homem da roça não tinha perfil para crédito, que eu nunca conseguiria pagar, que era melhor eu desistir e continuar trabalhando para os outros. Saí daquele lugar com a cabeça baixa e o coração em pedaços. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eulália. Ela sempre soubera dessa história, mas ouvi-la novamente, ali naquele contexto, dava a ela um peso ainda maior. Rita segurou sua mão, também emocionada. Mas eu não desisti, prosseguiu Joaquim, erguendo a cabeça com dignidade. Continuei trabalhando, juntando, economizando. Comprei aquela terra com o dinheiro que consegui sem ajuda de banco nenhum e transformei aquele pedaço de chão seco em algo produtivo. Trabalhei dia e noite, sem folga, sem descanso. Minha esposa, Conceição, trabalhou ao meu lado. Ela acreditou em mim quando ninguém acreditava.
E aos poucos, muito aos poucos, prosperamos. Olhou ao redor novamente, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Alguns clientes que ainda estavam na agência tinham parado completamente o que faziam para ouvir. Um segurança que estava próximo à porta tinha os olhos marejados, identificando-se com aquela história de superação. Quando finalmente tive recursos, quando finalmente a vida me sorriu, eu poderia ter feito muitas coisas com esse dinheiro. Poderia ter comprado mansões, carros importados, viajado pelo mundo. Mas sabe o que eu e Conceição decidimos fazer? Decidimos criar este banco. Decidimos criar um lugar onde pessoas como eu, pessoas simples e trabalhadoras, pudessem encontrar o que eu não encontrei naquele dia terrível: respeito, oportunidade, dignidade. A voz dele ganhou uma intensidade maior, e alguns funcionários abaixaram a cabeça, incapazes de encarar aquele olhar que agora carregava uma mistura de decepção e determinação. Este banco foi criado com um propósito sagrado. Não foi criado para lucrar às custas dos mais fracos. Não foi criado para tratar rico e pobre de forma diferente. Não foi criado para humilhar quem já é humilhado pela vida. Foi criado para ser diferente. Para ser um lugar onde qualquer pessoa, não importa sua aparência, sua origem, seu jeito de falar, pudesse entrar e ser tratada com dignidade. O tom dele subiu um pouco, não em agressividade, mas em paixão. Era impossível não sentir a emoção que transbordava de cada palavra. Mas o que eu vi aqui hoje? O que eu vivi na própria pele há poucos minutos? Vi exatamente o que jurei que nunca aconteceria. Vi o desrespeito que me marcou para sempre sendo praticado aqui, no lugar que construí justamente para combatê-lo. Fui tratado com desdém, com impaciência, com desprezo. Enquanto isso, ali do outro lado, pessoas bem vestidas eram recebidas como reis. Café, sorrisos, atenção. Dois mundos separados por uma linha invisível chamada aparência. Apontou para a área VIP e todos os olhares se voltaram para lá. Os clientes que estavam sendo atendidos naquela área se sentiram desconfortáveis, alguns até constrangidos, percebendo pela primeira vez o privilégio que desfrutavam sem questionar. Quem autorizou isso? Continuou Joaquim, agora olhando diretamente para Dirceu. Quem decidiu que este banco teria duas portas, uma para ricos e outra para pobres? Quem achou que estava tudo bem criar barreiras, exigências absurdas, burocracias desnecessárias para afastar quem mais precisa? Dirceu tentou se defender, a voz um pouco trêmula. Senhor Joaquim, o senhor precisa entender que o mercado mudou. Precisamos ser competitivos. Os clientes premium trazem mais lucro, permitem que o banco cresça. É estratégia comercial, é traição, interrompeu Joaquim, com uma firmeza que gelou o sangue de todos. É traição ao propósito que deu origem a tudo isso. Você acha que eu não sei que cliente rico dá lucro? Você acha que eu sou ingênuo? Claro que sei. Mas nunca, jamais isso poderia justificar tratar mal quem tem menos. Nunca. O lucro não pode custar a dignidade de ninguém. Dirceu tentou argumentar novamente, mas Joaquim ergueu a mão pedindo silêncio. Ele não havia terminado. Vocês sabem o que minha esposa me dizia? Ela dizia que dinheiro só tem valor se serve para iluminar o caminho de outras pessoas. Ela dizia que riqueza sem propósito é prisão. E ela estava certa. Conceição partiu há 5 anos, e todos os dias eu me pergunto se estou honrando o legado que construímos juntos. Hoje, pela primeira vez, tenho medo de que a resposta seja não. A emoção tomou conta dele e precisou pausar, limpando discretamente os olhos. Aquele homem forte, que enfrentara a vida com coragem, estava ali expondo sua vulnerabilidade, seu medo de ter falhado com os valores que sempre defendera. Eulália não conseguiu mais conter as lágrimas. Deu um passo à frente e, com a voz embargada, disse: Senhor Joaquim, muitos de nós tentamos manter vivo o propósito original, mas fomos sendo calados, pressionados. Quem questionava era ameaçado de demissão. Quem tratava todos com igualdade era criticado por perder tempo. Criaram um sistema onde só sobrevivia quem se adaptava à nova cultura. Rita também se aproximou.
É verdade, senhor. Muitas vezes, eu quis falar, denunciar, mas tinha medo. Tenho filhos para criar, contas para pagar. E fui covarde. Fui covarde por não ter a coragem de defender o que era certo. Outras vozes começaram a se manifestar. Uma atendente jovem, que estava trabalhando há apenas 6 meses, contou como fora treinada para direcionar clientes de aparência simples para serviços menos lucrativos, enquanto clientes bem vestidos recebiam ofertas especiais. Um assistente administrativo revelou que existiam metas de atendimento diferentes, com bonificações maiores para quem trouxesse clientes de alto padrão e penalidades para quem perdesse tempo com os demais. Um gerente intermediário chamado Marcelo, que estava na instituição há 4 anos, também teve coragem de falar. Senhor Joaquim, quando entrei aqui, acreditava no propósito do banco, mas aos poucos fui sendo doutrinado numa cultura de resultados a qualquer custo. Criaram indicadores absurdos, ranqueamentos cruéis, competições que nos transformavam em máquinas. Quem reclamava era rotulado de fraco, de descomprometido. E eu, para sobreviver, acabei me tornando parte disso. Me envergonho profundamente. Joaquim ouvia cada testemunho com atenção, com o coração partido ao perceber o quanto sua criação havia sido deformada. Mas também sentia uma fagulha de esperança ao ver que ainda havia pessoas ali que guardavam a centelha do propósito original. Dirceu tentou mais uma vez se justificar, dessa vez com mais desespero na voz. Senhor Joaquim, todos os bancos fazem isso. É o mercado. Se não fizermos, seremos engolidos pela concorrência. O senhor está sendo idealista demais, o mundo mudou. O mundo não mudou tanto assim, Dirceu, respondeu Joaquim com tristeza. O que mudou foi você. E o que mudou foi a alma deste lugar. Porque o mercado não obriga ninguém a ser cruel. O mercado não exige que humilhemos pessoas. Isso é escolha. E vocês escolheram errado. Então Joaquim fez algo que ninguém esperava. Caminhou até um banco próximo e sentou-se, como se estivesse cansado demais para continuar em pé. Apoiou os braços nas pernas e ficou olhando para o chão por alguns segundos. O silêncio era profundo. Todos aguardavam o que viria a seguir. Quando ergueu o rosto novamente, havia nele uma determinação renovada. Levantou-se devagar e olhou para cada pessoa ali presente. A partir de hoje, este banco vai mudar. Ou melhor, vai voltar a ser o que sempre deveria ter sido. E quem não concordar com essa mudança, quem não conseguir tratar todo ser humano com respeito, está livre para buscar outro lugar. Não vou obrigar ninguém a ficar, mas quem ficar vai entender que aqui não há espaço para discriminação, não há espaço para privilégios baseados em aparência, não há espaço para humilhação. Dirceu deu um passo à frente, tentando manter alguma autoridade. Senhor Joaquim, com todo respeito, o senhor não pode simplesmente desfazer anos de estruturação. Temos processos, protocolos, sistemas implementados. Temos acordos com parceiros que... Posso e vou, cortou Joaquim. Você está demitido, Dirceu. A partir deste momento, não é mais o diretor-geral deste banco. Um silêncio chocado tomou conta do ambiente. Dirceu ficou pálido, sem acreditar no que acabara de ouvir. Todos os gerentes que implementaram essa política de segregação, que criaram barreiras para os mais humildes, que treinaram funcionários para discriminar, também estão desligados. Podem procurar o departamento pessoal para acertar suas rescisões. O choque era visível nos rostos de pelo menos uma dúzia de pessoas. Alguns tentaram argumentar, outros ficaram mudos, incapazes de reagir. Joaquim virou-se então para Eulália e Rita. Vocês duas vão assumir a gestão temporária desta agência, junto com todos aqueles que mantiveram viva a essência do nosso propósito. Quero que montem uma nova equipe, que treinem novos funcionários, que desfaçam cada política cruel que foi implementada aqui. E quero que isso aconteça em todas as agências do Banco Esperança. Senhor Joaquim, disse Eulália, ainda emocionada, não sei se estou preparada para... Você está, garantiu ele, porque você tem algo que nenhum curso de administração ensina. Você tem coração, você tem empatia, você sabe o que é certo,
E isso vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Rita também tentou protestar, dizendo que não tinha experiência em gestão, mas Joaquim foi firme. A experiência vocês vão construir. O importante é que tenham os valores certos. E eu estarei aqui para apoiar, para orientar, para garantir que não se percam no caminho. Então olhou para todos os funcionários restantes. A partir de hoje, cada um de vocês tem uma escolha. Podem embarcar nessa reconstrução e fazer parte de algo verdadeiramente transformador. Ou podem sair e buscar outro lugar que valorize apenas números, sem se importar com pessoas. Não vou julgar quem escolher ir embora. Mas quem ficar precisa entender que aqui trataremos o mendigo e o milionário com o mesmo respeito. Porque ambos são seres humanos e isso é tudo que importa. Um cliente que estava na área VIP levantou-se e começou a aplaudir. Era um empresário bem-sucedido da região que frequentava a agência havia anos. Outros clientes se juntaram e logo o salão inteiro estava aplaudindo. Alguns funcionários choravam, outros sorriam aliviados, sentindo que finalmente havia esperança de que as coisas voltassem a fazer sentido. Dirceu e os outros gerentes demitidos saíram da agência em silêncio, cabisbaixos, carregando não apenas suas carreiras destruídas, mas também a vergonha de terem traído algo tão valioso. Quando o salão finalmente se acalmou, Joaquim pediu que todos voltassem aos seus postos, mas de forma diferente. Pediu que derrubassem as divisórias que separavam a área VIP da área comum. Pediu que removessem os cartazes de exclusividade. Pediu que tratassem cada pessoa que entrasse ali como um ser humano digno de respeito e atenção. Então se virou para sair, mas antes de cruzar a porta, parou e olhou para trás, uma última vez. E com a voz suave, disse algo que ficaria gravado na memória de todos ali presentes. Lembrem-se sempre, por trás de cada pessoa que entra aqui, há uma história. Há sonhos, medos, lutas, esperanças. E todos, absolutamente todos, merecem ser acolhidos. Porque foi isso que eu não tive. E foi isso que jurei oferecer. Saiu da agência sob o olhar emocionado de dezenas de pessoas. Caminhou até sua caminhonete velha, subiu e ficou ali sentado por alguns minutos, deixando as lágrimas correrem livremente. Chorou pela dor que sentira, pela decepção de ver seu sonho distorcido, mas também pela esperança renovada de que ainda havia tempo de consertar. Enquanto dirigia de volta para a fazenda, o sol já começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e pela primeira vez em meses, Joaquim sentiu que havia feito a coisa certa. Que Conceição, onde quer que estivesse, estaria orgulhosa. Que o legado deles não morreria. Que ainda havia chance de transformar vidas, de abrir caminhos, de devolver ao mundo um pouco da esperança que um dia lhe foi negada. A jornada estava apenas começando. As semanas que se seguiram àquele dia marcante foram de transformação intensa no Banco Esperança. Eulália e Rita assumiram a gestão da agência principal com uma mistura de medo e determinação. Nunca haviam ocupado cargos de liderança, nunca haviam gerenciado equipes, mas carregavam algo que valia mais do que qualquer experiência técnica. Carregavam o propósito original no coração. A primeira decisão que tomaram foi convocar uma reunião com todos os funcionários que permaneceram. Eram cerca de 40 pessoas, algumas que trabalhavam ali há anos, outras que entraram recentemente e ainda estavam descobrindo o que o banco representava. Sentaram-se em círculo, sem hierarquia, sem distinção. Apenas pessoas compartilhando o desafio de reconstruir algo valioso. Eulália começou a falar, a voz ainda insegura, mas honesta. Gente, eu não tenho todas as respostas. Não sei como se gerencia uma agência bancária do jeito que os livros ensinam, mas sei o que é certo. Sei o que seu Joaquim sonhou quando criou tudo isso. E sei que cada um de vocês está aqui porque, de alguma forma, acredita que podemos fazer diferente. Rita complementou. Vamos errar, com certeza vamos. Mas vamos errar tentando acertar, tentando fazer o bem. E isso já é melhor do que acertar fazendo o errado. Aquelas palavras simples tocaram fundo nos presentes. Marcelo, o gerente que confessara sua vergonha no dia da revelação, levantou a mão. Eu quero ajudar.
Quero consertar os erros que cometi. Me ensinem a fazer diferente. Outros também se manifestaram. Uma atendente chamada Júlia, jovem de apenas 22 anos, contou como entrara no banco cheia de sonhos, de fazer a diferença, mas fora moldada num sistema que a transformou em alguém que não reconhecia mais. Agora queria a chance de voltar a ser quem realmente era. Um assistente administrativo chamado Paulo revelou que seu pai era agricultor e havia sido humilhado em outro banco anos atrás. Quando conseguiu o emprego no Banco Esperança, acreditou que ali seria diferente. Ficou devastado ao perceber que não era. Mas agora, com as mudanças, sentia que finalmente poderia honrar a memória do pai. Durante dias, a equipe trabalhou na reestruturação completa dos processos. Removeram todas as barreiras burocráticas desnecessárias. Eliminaram as diferenças entre clientes. Criaram protocolos de atendimento baseados em respeito e dignidade, não em valor de conta ou aparência. Foi trabalhoso, desafiador, mas também libertador. Joaquim visitava a agência quase todos os dias, não para fiscalizar, mas para apoiar. Sentava-se com os funcionários, ouvia suas dúvidas, compartilhava histórias, oferecia orientação. Sua presença constante era um lembrete vivo do propósito que não poderia ser esquecido. Uma tarde, enquanto caminhava pela agência, Joaquim notou uma cena que o emocionou profundamente. Júlia, a jovem atendente, estava ajudando uma senhora idosa a preencher um formulário. A senhora tinha dificuldade para enxergar, e Júlia leu cada linha com paciência. Explicou cada termo técnico em linguagem simples. Segurou a mão trêmula dela enquanto assinava. Não havia pressa, não havia impaciência. Apenas cuidado genuíno. Quando a senhora saiu, agradecendo com lágrimas nos olhos, Joaquim aproximou-se de Júlia. Isso que você acabou de fazer, disse ele com a voz embargada, é o que significa trabalhar aqui. Você não apenas processou um documento, você honrou a vida daquela mulher. Você a fez sentir-se importante. E isso não tem preço. Júlia sorriu também com os olhos marejados. Obrigada por nos dar a chance de sermos humanos de novo, Sr. Joaquim. Eu tinha esquecido como isso era bom. Mas nem tudo eram flores. A mudança trouxe resistência. Alguns clientes acostumados com privilégios reclamaram da perda de tratamento exclusivo. Ameaçaram fechar contas, falaram mal nas redes sociais, tentaram pressionar para que voltassem ao modelo anterior. Eulália enfrentou momentos de dúvida, perguntando-se se estariam fazendo a coisa certa ao arriscar perder clientes importantes. Foi numa dessas noites difíceis que Joaquim a convidou para um café na fazenda. Sentaram-se no alpendre sob o céu estrelado, e ele compartilhou algo que nunca havia contado antes. Quando eu e Conceição decidimos criar o banco, disse ele, olhando para as estrelas, muitos disseram que éramos loucos. Disseram que banco para pobre não daria certo, que perderíamos todo o nosso dinheiro, que deveríamos investir em algo mais seguro. Mas Conceição me olhou nos olhos e disse algo que nunca esqueci. Ela disse, Joaquim, se a gente fizer isso só para ganhar dinheiro, não precisa fazer. Dinheiro a gente já tem. Mas se a gente fizer isso para mudar vidas, então vale cada risco. Porque no final da vida, ninguém se lembra do dinheiro que juntou. Mas todo mundo se lembra das vidas que tocou. Eulália enxugou uma lágrima. Ela era incrível, não era? Era, concordou Joaquim. E sabe por que eu confio em você e na Rita? Porque vocês têm essa mesma essência. Vocês entendem que o valor de uma pessoa não está no saldo da conta, mas no tamanho do coração. Aquela conversa deu a Eulália a força que precisava para continuar. Voltou à agência no dia seguinte com renovada determinação. E algo extraordinário começou a acontecer. À medida que a notícia da transformação do banco se espalhava, novos clientes começaram a chegar. Pessoas simples que haviam sido rejeitadas por outras instituições, jovens empreendedores com ideias brilhantes, mas sem recursos, famílias que precisavam de uma oportunidade. Uma dessas histórias marcou profundamente toda a equipe. Era uma quinta-feira nublada, quando entrou na agência uma mulher chamada Cláudia. Tinha cerca de 40 anos, rosto cansado, roupas simples mas limpas. Aproximou-se do balcão com timidez,
como quem espera ser rejeitada a qualquer momento. Rita a atendeu com um sorriso genuíno. Bom dia, em que posso ajudar? Cláudia hesitou, as palavras custando a sair. Eu ouvi que aqui vocês ajudam pessoas como eu. Pessoas que não têm muito, mas têm sonhos. Rita sentiu o coração apertar. Claro que ajudamos. Conte-me sobre o seu sonho. E Cláudia contou. Era mãe solo de 3 filhos, trabalhava como diarista há 20 anos. Sempre sonhara em abrir uma pequena lanchonete, porque fazia salgados deliciosos que todos os vizinhos elogiavam. Tinha até encontrado um ponto comercial acessível num bairro popular. Mas nenhum banco aceitara dar-lhe crédito. Diziam que ela não tinha garantias suficientes, que o risco era alto demais, que seria melhor desistir. Rita ouviu cada palavra com atenção, fazendo anotações. Então disse algo que Cláudia nunca esperaria ouvir. Vamos fazer acontecer. Nas semanas seguintes, Rita e a equipe trabalharam no caso de Cláudia. Elaboraram um plano de negócio simples, mas sólido, orientaram sobre gestão financeira básica, conectaram-na com fornecedores confiáveis e aprovaram o crédito que ela precisava para começar. Quando Cláudia recebeu a notícia, desabou em lágrimas ali mesmo na agência. Não conseguia acreditar. Depois de tantas portas fechadas, de tanta humilhação, finalmente alguém acreditara nela. Abraçou Rita com força, repetindo obrigada como uma oração. 3 meses depois, a lanchonete foi inaugurada. Joaquim fez questão de estar presente, assim como Eulália, Rita e vários outros funcionários do banco. O pequeno estabelecimento estava decorado com simplicidade, mas com muito amor. Cláudia preparara uma mesa especial para eles, com os melhores salgados que fizera. Enquanto comia uma coxinha deliciosa, Joaquim olhou ao redor e viu o lugar cheio de vizinhos, de amigos de Cláudia, de gente simples celebrando aquela vitória coletiva. E disse para Eulália, é por isso que vale a pena. Olha o que uma oportunidade pode fazer. Não mudamos apenas a vida dela, mudamos a vida dos filhos dela, dos clientes dela, da comunidade inteira. Mas havia ainda um desafio maior pela frente. Em algumas agências do interior, gerentes antigos resistiam às mudanças. Argumentavam que Joaquim estava sendo idealista demais, que os novos procedimentos atrasavam o atendimento, que perderiam competitividade. Chegou aos ouvidos de Joaquim que alguns estavam sabotando discretamente as novas diretrizes. Decidiu, então, fazer uma viagem por todas as agências, não como inspetor, mas como contador de histórias. Em cada lugar que visitava, reunia os funcionários e compartilhava sua trajetória, seu propósito, sua visão. Falava sobre Conceição, sobre os valores que construíram juntos, sobre o verdadeiro significado de sucesso. Numa dessas visitas, numa agência em Uberaba, encontrou um gerente particularmente resistente chamado Fernando. Era um profissional competente tecnicamente, mas frio, focado apenas em resultados numéricos. Não via sentido em perder tempo com clientes que traziam pouco lucro. Joaquim pediu para conversar com ele em particular. Sentaram-se numa sala pequena e Fernando já começou na defensiva. Senhor Joaquim, com todo respeito, esses novos procedimentos estão prejudicando nossa eficiência. Estamos perdendo metas, perdendo bônus, perdendo... Perdendo o quê, Fernando? Interrompeu Joaquim calmamente. Perdendo a humanidade? Já pensou no que você ganha quando ajuda alguém de verdade? Fernando ficou em silêncio, sem saber responder. Você tem filhos? Perguntou Joaquim. Tenho. 2. E se um dia um deles precisar de ajuda, de uma oportunidade, e for tratado com desprezo por causa da aparência, da origem, do jeito de falar? Como você se sentiria? Fernando engoliu em seco, o peso da pergunta caindo sobre ele como uma pedra. Joaquim continuou, agora com a voz mais suave. Cada pessoa que entra naquele banco é filho de alguém, Fernando. É sonho de alguém. É esperança de alguém. E quando você trata essas pessoas com respeito, não está apenas cumprindo um procedimento, está mudando destinos, está honrando vidas. Isso não tem preço. Isso não cabe em nenhum relatório de lucro. Pela primeira vez em anos, Fernando sentiu algo quebrar dentro dele.
uma barreira que construíra para se proteger, para ser eficiente para subir na carreira, mas que no processo o tornara insensível. Lágrimas inesperadas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu me perdi no caminho, Sr. Joaquim. Virei uma máquina. Então volte a ser humano, disse Joaquim, tocando seu ombro. Ainda dá tempo. Aquela conversa transformou Fernando. Ele se tornou um dos líderes mais dedicados na implementação das novas diretrizes. Um exemplo de que mudança é possível quando o coração é tocado. Enquanto isso, na agência principal em Uberlândia, Eulália e Rita enfrentavam um desafio pessoal inesperado. Marcelo, o gerente que confessara sua vergonha e pedira para fazer parte da reconstrução, começou a desenvolver sentimentos por Júlia, a jovem atendente. Era algo puro, respeitoso, mas complicado pela diferença de idade e pela hierarquia. Marcelo tinha 38 anos, era divorciado e tinha uma filha adolescente. Júlia tinha 22 e estava começando a vida. Ele sabia que era inapropriado, que poderia ser mal interpretado, então guardou os sentimentos para si. Mas era impossível não notar o brilho em seus olhos quando ela falava, o sorriso que involuntariamente se formava quando ela entrava na sala. Júlia, por sua vez, admirava Marcelo profundamente. Via nele um exemplo de transformação, de coragem para reconhecer erros e recomeçar. Mas também não sabia como lidar com aquela atração crescente. Rita, sempre atenta, percebeu a tensão entre eles. Numa tarde, chamou Júlia para conversar. "Pode falar sinceramente comigo", disse com delicadeza. "O que está acontecendo?" Júlia desabafou tudo. Disse que estava confusa, que sabia dos riscos, mas que não conseguia ignorar o que sentia. "Não sei se estou sendo tola, Rita. Tenho medo de estragar tudo." Rita abraçou-a. "Sentimentos não são errados, querida. O que importa é como agimos sobre eles. Conversa com ele. Sejam honestos um com o outro. E se for algo verdadeiro, encontrem um jeito certo de viver isso sem comprometer o trabalho de ninguém. Se você estivesse no lugar de Rita, teria dado o mesmo conselho ou teria agido diferente? Nos conte nos comentários." Naquela noite, Marcelo e Júlia conversaram. Foi desconfortável, vulnerável, mas necessário. Decidiram que esperariam, que deixariam os sentimentos assentarem, que focariam na reconstrução do banco e, se depois de algum tempo aquilo ainda fizesse sentido, dariam um passo de cada vez. Era maduro, era respeitoso, era certo. Enquanto essas histórias se desenrolavam, Joaquim continuava sua rotina entre a fazenda e as visitas ao banco. Mas algo nele começava a mudar. A solidão que sentia desde a perda de Conceição parecia um pouco menor. Ver tantas vidas sendo transformadas, ver o propósito sendo restaurado, trazia-lhe um senso renovado de significado. Numa tarde de sábado, enquanto caminhava pela fazenda, ouviu uma voz feminina chamando seu nome. Virou-se e viu Eulália caminhando em sua direção. Ela viera visitá-lo para discutir alguns assuntos do banco, mas também porque sentia que Joaquim precisava de companhia. Sentaram-se no alpendre, tomaram café e conversaram sobre tudo. Sobre a fazenda, sobre o banco, sobre a vida. Eulália, que tinha 56 anos e também era viúva, entendia a solidão que ele carregava. Haviam se tornado amigos ao longo daquelas semanas intensas, e havia entre eles uma conexão que ia além do profissional. "Você sente falta dela todos os dias, não sente?" perguntou Eulália suavemente. "Todos os dias", confirmou Joaquim. "Às vezes acordo e por um segundo esqueço que ela se foi. Aí a realidade volta, e dói tudo de novo." "Eu entendo", disse Eulália. "Perdi meu marido há 8 anos. E por muito tempo achei que nunca mais sentiria nada além de vazio. Mas aos poucos aprendi que a vida continua, e que honrar quem se foi não significa parar de viver." Joaquim olhou para ela, e pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente. Não era apaixonamento, não era romance, era apenas a possibilidade de não estar completamente sozinho, de ter alguém que entendia, que compartilhava valores, que caminhava na mesma direção. "Obrigado por estar aqui, Eulália. Para o banco e para mim." Ela sorriu. "Sempre, Joaquim. Sempre."
O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, e ali, naquele alpendre simples, dois corações cansados encontravam um pouco de paz. A reconstrução do banco continuava, mas também acontecia uma reconstrução mais silenciosa, mais íntima. A reconstrução da esperança de que a vida ainda reservava capítulos bonitos para serem escritos. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na agência do Banco Esperança. O outono começava a pintar as árvores da fazenda de Joaquim com tons dourados e alaranjados, e uma sensação de renovação pairava no ar. Não apenas na natureza, mas em cada pessoa tocada pela revolução silenciosa que acontecera naquela instituição financeira. Joaquim acordou naquela manhã de sexta-feira com um sentimento diferente no peito. Era o dia em que aconteceria a grande reunião anual do banco, um evento que reuniria funcionários de todas as agências, parceiros, alguns clientes especiais e até representantes da imprensa. Seria a primeira vez que ele falaria publicamente sobre tudo o que acontecera nos últimos meses. Vestiu-se com cuidado, mas manteve sua essência. Calça social simples, camisa branca, o mesmo chapéu de palha que usava desde sempre. Não precisava de ternos caros ou gravatas de grife para dizer quem era. Sua história falava por ele. Enquanto dirigia para Uberlândia, onde seria realizado o evento, suas memórias vagaram pelos últimos meses. Tantas mudanças, tantas histórias, tantas vidas tocadas. A reconstrução do banco fora apenas o começo de algo muito maior. Lembrou-se de Cláudia e sua lanchonete, que agora prosperava e havia até contratado 2 funcionários. Ela viera pessoalmente agradecer na semana anterior, trazendo uma caixa enorme de salgados que distribuiu pela agência. "Meus filhos estão orgulhosos de mim", dissera entre lágrimas. "Isso não tem preço, seu Joaquim." Lembrou-se de Fernando, o gerente de Uberaba que resistira tanto às mudanças. Ele agora liderava um programa de educação financeira para jovens de comunidades carentes, voluntariamente aos finais de semana. Sua transformação fora tão profunda que até seus filhos notaram a diferença. "Papai voltou a sorrir", dissera a filha dele num encontro casual. Lembrou-se de Marcelo e Júlia. Depois de meses trabalhando juntos, focados na missão do banco, finalmente haviam começado a namorar. Fizeram tudo da forma certa. Conversaram com Eulália e Rita, foram transparentes sobre o relacionamento, estabeleceram limites profissionais claros. E o amor que florescera entre eles era genuíno, baseado em respeito e valores compartilhados. Mas a lembrança que mais o emocionava era de Eulália. Nos últimos meses, a amizade entre eles se aprofundara. Ela visitava a fazenda quase todos os finais de semana, ajudava-o com pequenas tarefas, conversavam por horas sobre tudo e nada. Não havia romance declarado, mas havia uma companhia preciosa que aliviava a solidão de ambos. Era como se Conceição, lá de onde estivesse, houvesse enviado alguém para cuidar dele. Ao chegar ao centro de convenções onde seria o evento, Joaquim sentiu uma onda de emoção. O local estava decorado com simplicidade elegante, sem ostentação. Havia fotos nas paredes contando a história do banco, desde sua fundação até os dias atuais. Mas o que mais o tocou foram os depoimentos escritos de clientes, que haviam sido transformados pelas novas práticas da instituição. Eulália o recebeu na entrada com um sorriso caloroso. Estava nervosa, mas radiante. "Preparamos algo especial para hoje", disse ela misteriosamente. "Você vai se emocionar." Joaquim entrou no auditório principal e ficou impressionado. Havia mais de 300 pessoas ali. Funcionários de todas as agências, clientes, parceiros, representantes de organizações sociais. E no palco, um painel com a frase que ele dissera naquele dia transformador: "Por trás de cada pessoa há uma história. Todos merecem ser acolhidos." O evento começou com Rita fazendo uma apresentação sobre os resultados dos últimos 6 meses. Contrariando todas as previsões pessimistas, o banco não apenas mantivera sua rentabilidade, como aumentara significativamente o número de clientes. Mas mais importante que os números eram as histórias.
Rita compartilhou dados sobre quantas pequenas empresas haviam sido abertas com o apoio do banco, quantas famílias conseguiram crédito para reformar casas, quantos jovens receberam orientação para começar negócios. Depois foi a vez de Eulália apresentar casos específicos. Ela chamou ao palco alguns clientes que concordaram em compartilhar suas experiências. Um senhor idoso contou como conseguira crédito para comprar um trator e modernizar sua pequena plantação. Uma mãe jovem relatou como o banco a ajudara a abrir um salão de beleza no bairro onde morava. Um rapaz de 20 anos de origem humilde emocionou a todos ao contar que, graças ao microcrédito concedido pelo banco, conseguira comprar equipamentos e hoje tinha um negócio próspero de conserto de celulares. Mas o momento mais tocante veio quando Eulália chamou uma pessoa especial ao palco. Era Dona Helena, uma senhora de 82 anos que entrara na agência 3 meses atrás. Ela queria um pequeno empréstimo para reformar o telhado de sua casa, que vazava toda vez que chovia. Em outros bancos, fora recusada por causa da idade e da falta de garantias robustas. No Banco Esperança, foi acolhida. Júlia fora já atendente responsável. Conversou longamente com Dona Helena, entendeu sua situação, elaborou um plano de pagamento adequado à sua aposentadoria modesta e aprovou o crédito. Mas não parou por aí. Mobilizou colegas que, voluntariamente, ajudaram a encontrar fornecedores que fizessem a reforma com preços justos. Dona Helena subiu ao palco devagar, apoiada numa bengala, mas com um brilho nos olhos que iluminava todo o auditório. Com a voz trêmula de emoção, disse: "Eu vivi 82 anos. Criei 4 filhos sozinha depois que meu marido partiu. Trabalhei como lavadeira, cozinheira, faxineira. Nunca pedi nada a ninguém. Mas quando meu teto começou a cair, não tive escolha. E pela primeira vez na vida, alguém me tratou como se eu importasse. Não me olharam como uma velha inútil. Me olharam como um ser humano. Este banco me devolveu a dignidade. Não havia olho seco no auditório. Funcionários choravam, clientes aplaudiam de pé, e até os jornalistas presentes tinham que enxugar lágrimas discretamente. Joaquim, sentado na primeira fileira, sentia o coração transbordar. Então Eulália chamou-o ao palco. Joaquim levantou-se devagar, ainda emocionado com o depoimento de Dona Helena. Caminhou até o centro, recebeu o microfone e ficou alguns segundos em silêncio, apenas olhando para todas aquelas pessoas. Quando finalmente começou a falar, sua voz era suave, mas firme. "Vocês me perguntam se valeu a pena. Se valeu a pena arriscar mudar tudo, perder clientes que só queriam privilégios, enfrentar críticas de quem achava que éramos loucos. E minha resposta é: valeu cada segundo. Porque olhem ao redor, olhem para Dona Helena, olhem para Cláudia e sua lanchonete, olhem para cada vida que foi tocada, cada sonho que foi possibilitado, cada coração que foi acolhido." Fez uma pausa, engolindo a emoção. "Quando criei este banco, eu tinha um sonho muito simples, que ninguém mais sentisse o que eu senti naquele dia terrível em que fui humilhado por querer uma oportunidade. E nos primeiros anos, esse sonho se realizou. Mas aos poucos, sem eu perceber, o banco foi perdendo sua alma. Foi se tornando mais uma instituição que separa as pessoas, que julga pelo que se tem e não pelo que se é. Sua voz ficou mais intensa. Mas vocês mudaram isso. Cada um de vocês que está aqui, que escolheu embarcar nessa reconstrução, que decidiu tratar cada pessoa com respeito independente da aparência, da conta bancária, da origem. Vocês devolveram a alma deste lugar, e eu não poderia estar mais orgulhoso." Então olhou para o céu, como se falasse com alguém que não estava fisicamente ali. "Conceição, onde você estiver, saiba que estamos honrando nosso sonho. Estamos fazendo o que sempre quisemos, iluminando caminhos. E isso é o maior sucesso que alguém pode ter na vida." Aplausos explodiram pelo auditório, mas Joaquim pediu silêncio. Ainda não havia terminado. "Quero anunciar algo importante", disse ele. "A partir de hoje, vamos criar o Fundo Conceição Silva de Oportunidades. Será um fundo especial abastecido com parte dos lucros do banco, dedicado exclusivamente a ajudar pessoas em situações extremas.
Viúvas sem recursos, órfãos precisando estudar, famílias em crise. Não será caridade, será oportunidade. Será o que eu não tive e Conceição sonhou oferecer. A emoção tomou conta do ambiente novamente. Eulália, no palco ao lado dele, segurou sua mão discretamente. Era um gesto simples, mas significativo. De apoio, de parceria, de compreensão mútua. Joaquim continuou. E quero nomear Eulália como diretora-geral permanente do Banco Esperança, junto com Rita como diretora de operações. Elas provaram que liderança não vem de diplomas caros ou experiência em grandes corporações. Vem do coração. Vem da capacidade de enxergar o humano por trás de cada cliente. Eulália ficou em choque. Tentou protestar, dizendo que não era digna de tanta confiança, mas Joaquim foi firme. Você é exatamente o que este banco precisa, e eu estarei aqui para apoiar sempre que precisar. Mas chegou a hora de você assumir completamente. Rita também foi chamada e abraçou Eulália, ambas chorando. A plateia se levantou numa ovação que durou longos minutos. Quando finalmente o evento terminou, Joaquim ficou no saguão do centro de convenções, conversando com dezenas de pessoas. Clientes vinham agradecer, funcionários compartilhavam histórias, jornalistas faziam perguntas. Era cansativo, mas gratificante. Ao cair da tarde, quando a maioria já havia ido embora, Joaquim sentou-se num banco do lado de fora do prédio. Estava exausto, mas feliz. Eulália aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Conseguimos, Joaquim. Realmente conseguimos. Não, Eulália. Vocês conseguiram. Eu apenas plantei a semente. Vocês fizeram ela florescer. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade do fim de tarde. Então Eulália disse algo que estava guardado há tempos. Sabe, Joaquim, quando conheci meu falecido marido, pensei que nunca mais encontraria alguém que me fizesse sentir completa. Passei 8 anos acreditando nisso, mas nos últimos meses descobri que estar completa não significa ter outra pessoa. Significa estar em paz consigo mesma, e você me ajudou a encontrar essa paz. Joaquim sorriu. Você também me ajudou, Eulália. Depois que Conceição se foi, achei que o resto da minha vida seria apenas trabalhar e esperar o fim. Mas você me mostrou que ainda há muito a viver, muito a construir, muito a sentir. Não era uma declaração de amor romântico. Era algo mais profundo. Era reconhecimento mútuo de duas almas que se encontraram no momento certo, que se apoiaram mutuamente, que se tornaram parceiras na missão de fazer o bem. A noite caiu suavemente sobre Uberlândia enquanto eles voltavam para a fazenda juntos. No caminho, pararam na lanchonete de Cláudia para comprar salgados para o jantar. O lugar estava cheio de clientes, música tocando baixinho, uma atmosfera acolhedora. Quando Cláudia os viu, largou tudo e correu para abraçá-los. Vocês mudaram minha vida. Mudaram o futuro dos meus filhos. Como posso agradecer? Joaquim sorriu. Continue fazendo esses salgados maravilhosos e tratando seus clientes com o mesmo carinho que trata a gente. Isso já é o melhor agradecimento. Na fazenda, sentaram-se no alpendre como já era costume. A noite estava estrelada, o ar fresco trazia o cheiro da terra. Joaquim olhou para o céu e sentiu a presença de Conceição ali, aprovando tudo, sorrindo onde quer que estivesse. Sabe, Eulália, começou ele pensativo, passei a vida inteira tentando construir algo que importasse. Juntei dinheiro, comprei terras, criei o banco, mas só agora entendo o que realmente importa. Não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. Não é o quanto você junta, é o quanto você compartilha. Eulália concordou. E é saber que, quando partir, deixará o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. Exatamente. Ficaram ali até tarde conversando, rindo, lembrando, sonhando. Dois corações que haviam sofrido, que haviam perdido, mas que encontraram na missão de servir um novo sentido para continuar. Nas semanas que se seguiram, a história do Banco Esperança se espalhou por todo o país. Jornais publicaram reportagens, programas de televisão fizeram matérias especiais. Universidades estudaram o caso como exemplo de gestão humanizada. Mas nada disso importava tanto para Joaquim
quanto as cartas que recebia. Cartas de agricultores que conseguiram expandir suas plantações, de mães que abriram pequenos negócios e agora sustentavam suas famílias com dignidade, de jovens que receberam crédito para estudar e hoje tinham profissões, de idosos que foram tratados com respeito pela primeira vez em anos. Cada carta era guardada cuidadosamente numa caixa de madeira que ficava em seu escritório, e toda vez que duvidava, toda vez que o cansaço pesava, ele abria aquela caixa e lia. E lembrava por que continuava. Marcelo e Júlia se casaram numa cerimônia simples na fazenda. Foi um momento alegre, cheio de amor e esperança. Ela usou um vestido branco simples, mas lindo. Ele chorou quando a viu caminhando até o altar improvisado sob uma árvore antiga. E Joaquim, que foi convidado para ser padrinho, sentiu que a vida realmente reservava surpresas belas. Fernando levou seus filhos para conhecer a fazenda e apresentá-los a Joaquim. Quero que vocês conheçam o homem que me ensinou o que realmente importa na vida, disse ele aos filhos. Não é dinheiro, não é cargo, não é poder. É fazer diferença na vida das pessoas. Rita assumiu a liderança do programa de expansão do banco para pequenas cidades do interior, levando oportunidades para lugares esquecidos por outras instituições. Sua dedicação era inspiradora, sua capacidade de mobilizar equipes era impressionante, e Eulália, agora oficialmente diretora-geral, liderava com sabedoria e coração. Tomava decisões difíceis quando necessário, mas sempre com o propósito original como norte. O banco prosperava não apesar de seus valores, mas por causa deles. Numa manhã de primavera, um ano depois daquele dia transformador, Joaquim acordou sentindo algo diferente. Não era dor, não era medo, era paz. Uma paz profunda que vinha de saber que sua vida tinha significado, que seu trabalho tinha propósito, que seu legado estava seguro. Preparou seu café como sempre, sentou-se no alpendre e abriu uma carta que havia chegado no dia anterior. Era de um menino de 10 anos, filho de uma das clientes do banco. A carta, escrita com letra infantil, mas cheia de sinceridade, dizia: Senhor Joaquim, meu nome é Pedro. Minha mãe disse que o senhor ajudou ela a realizar o sonho dela de ter uma loja. Agora ela está feliz, e eu também. Quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Quero ajudar as pessoas. Obrigado por ser bom. O mundo precisa de mais gente como o senhor. Joaquim leu aquela carta 3 vezes, com lágrimas rolando pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de realização, de gratidão, de completude. Olhou para o horizonte, para os campos, que um dia foram secos e agora eram verdes e produtivos. Pensou em toda a jornada, em cada desafio, em cada vitória, em cada pessoa que cruzou seu caminho, e sussurrou uma oração silenciosa de agradecimento. Naquela tarde, reuniu-se com Eulália, Rita, Marcelo, Júlia e outros líderes do banco. Disse-lhes que estava chegando o momento de reduzir ainda mais sua participação ativa, de confiar completamente na equipe que formaram. Não porque estivesse doente ou cansado demais, mas porque sabia que o banco agora tinha vida própria, estava em mãos seguras, continuaria crescendo e tocando vidas mesmo sem sua presença constante. Eulália segurou sua mão. Você estará sempre conosco, Joaquim, em cada decisão que tomarmos, em cada cliente que atendermos, em cada oportunidade que oferecermos, porque você não criou apenas um banco, você criou um legado que atravessará gerações. E era verdade. O Banco Esperança se tornara mais que uma instituição financeira, tornara-se um movimento, uma filosofia, uma prova viva de que é possível fazer negócios sem perder a humanidade, de que é possível prosperar sem abandonar valores, de que é possível liderar com o coração. Anos depois, estudantes de administração estudariam o caso. Empreendedores se inspirariam no modelo. Outras instituições tentariam replicar os princípios. E sempre, voltariam à história daquele fazendeiro simples que entendeu algo que muitos esquecem, que no final, o que fica não é o dinheiro que acumulamos, mas as vidas que tocamos. Joaquim da Silva continuou morando na fazenda, mantendo sua vida simples. Acordava cedo, cuidava da terra, recebia visitas, compartilhava histórias
E toda vez que alguém lhe perguntava o segredo do seu sucesso, ele respondia a mesma coisa: não há segredo. Há apenas escolha. A escolha de ver o humano em cada pessoa. A escolha de tratar todos com dignidade. A escolha de usar o que você tem para iluminar o caminho de quem precisa. É simples assim. E é assim que se muda o mundo, uma pessoa de cada vez. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre aquelas terras que um dia foram apenas sonho, Joaquim sabia, no fundo do coração, que havia cumprido sua missão. Havia transformado dor em propósito, humilhação em dignidade, exclusão em acolhimento. E esse era o maior sucesso que qualquer vida poderia alcançar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Joaquim, Eulália, Rita e todos os personagens que cruzaram esse caminho de transformação tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de superação, dignidade e propósito, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Você se identificou com algum personagem? Já viveu situações parecidas? Acredita que ainda é possível transformar o mundo através de pequenos atos de bondade? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que valores como respeito, empatia e dignidade jamais saem de moda. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.